Bem-vindo ao Ministério Edificando Vidas. Nós estamos aqui com mais uma bênção para você, para sua casa, que Deus preparou, uma entrevista para edificar toda a sua família. Esse ministério familiar foi um projeto nascido no coração de Deus, plantado em nossos corações e hoje é concreto, é uma realidade. Nós estamos aqui com o pastor Eliel, alguém na nossa região muito conceituado, uma pessoa muito conceituada para falar de família, de relacionamento familiar, de criação de filhos. E nós gostaríamos hoje de entrevistá-lo, né, de bombardeá-lo com perguntas e termos essa resposta e edificar a sua casa e a sua família. Sim, você é muito bem-vindo ao nosso ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Nós estamos muito animados, muito felizes por poder estar divulgando a Palavra de Deus, porque uma coisa nós temos convicção: a Palavra de Deus ela tem poder para mudar, para edificar, para transformar vidas para a glória do nome do Senhor. Eu sou Ismael Frazão, junto com a minha esposa Lívia Frazão. A gente convidou o pastor Eliel, que já há algum tempo tem trabalhado com famílias. Deus o tem usado para edificar muitos lares, muitas famílias. E o desejo do nosso coração é que você seja abençoado pela palavra de Deus. Mas antes de qualquer coisa, a gente gostaria de iniciar essa entrevista fazendo uma oração, pedindo para que Deus ele venha abençoar a sua vida, a sua casa, para que Deus venha nos direcionar. Nós estaremos depois fazendo algumas perguntas e o pastor Eliel estará esclarecendo, nos ajudando, e que essas respostas possam ser esclarecedoras e abençoadoras para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, estamos reunidos aqui neste dia com o propósito de divulgar um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, nós cremos que Tu tens poder para restaurar vidas, para transformar vidas, para restaurar casamentos. Abençoa, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que forem alcançados, ó Pai, por este trabalho, Senhor, que nós estamos fazendo nesse dia. Que a Tua Palavra possa penetrar nos corações, que vidas sejam transformadas. Pai, que cada pessoa, Senhor, esteja com os ouvidos, mas também com o coração aberto para receber a Tua Palavra. Senhor, usa os lábios do Teu Filho, pastor Eliel, para que vidas sejam edificadas poderosamente pela Tua Palavra neste dia. É o que nós te pedimos no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo e já te agradecemos. Maravilha. O pastor Eliel ele já trabalha com família há algum tempo. Depois, se ele quiser, pode até deixar o contato. Se você quiser fazer algum trabalho com família na sua igreja, você pode falar com o pastor Eliel, pode convidá-lo. Se achar um espaço na agenda dele, tenho certeza que a sua igreja, seu projeto que você tiver voltado para edificar vidas com a palavra de Deus vai ser uma bênção. Então eu gostaria já de fazer a primeira pergunta aqui ao pastor Eliel. É uma pergunta meio que dupla. A questão, alguns às vezes perguntam: existe uma idade ideal para se começar a namorar ou para se casar? Então, com certeza o pastor Eliel já recebeu essa pergunta. Ele pastoreia igreja, cuida de um rebanho, com certeza já chegou adolescente, já chegou: pastor, já posso namorar? Pastor, já posso casar? Pastor Eliel, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é essa: existe uma idade ideal? A partir de tal idade pode começar a namorar, a partir de tal idade já pode casar, ou não? O que o senhor acha acerca disso? Bom, Ismael, deixa eu aqui iniciar dizendo o seguinte, né? Vamos aqui responder dentro com base bíblica e também procurando mostrar o nosso ponto de vista. Eu costumo dizer que tem o meu ponto de vista, tem o seu ponto de vista e tem o ponto de vista correto. E quando a gente vai unindo e juntando as coisas, buscando sabedoria de Deus, a gente chega no correto. Vamos lá. Uma pergunta difícil, que realmente a gente é muito indagado pelos nossos adolescentes, né? Mas há uma idade correta. Há uma idade. Eu não venho aqui dizer para você sobre anos, dias. Não, eu digo em tempo. A Bíblia fala muito de tempo. Há um tempo. E Eclesiastes 3:1 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Se há tempo determinado para todas as coisas, nós observamos o quê? Que quando se namora, ou seja, a pessoa está interessada em casar. E casamento, ele envolve o quê? Amor e compromisso.
Se não tiver compromisso e amor e compromisso equilibrado, jamais vai ter um início de namoro correto. E para mim ter amor e compromisso equilibrado, eu preciso de maturidade. E maturidade, eu preciso de um tempo. Aquele tempo de preparo, aquele tempo que é para construir. Então eu não diria que 20, 30, não. Mas é aquele tempo que você já alcançou a maturidade, que você já conseguiu perceber que realmente casamento é projeto de Deus. E ninguém namora para passar tempo. Todo projeto ele tem que ter visão alta. Então nós vemos que há um tempo, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu penso assim e creio que isso traz assim algo muito importante para o início de um bom relacionamento. Maravilha, pastor. Concordo plenamente. E a questão também de que o senhor falou sobre o amadurecimento, né? Há pessoas que demoram um pouco mais para amadurecer. A gente não pode engessar. Com 20 anos, todo mundo está maduro para namorar, noivar, casar. Alguns não, alguns sim, alguns não. Realmente, verdade, faz todo sentido. A Lívia tem uma outra pergunta. Tem uma segunda pergunta, mas é importante ressaltar aqui, né, entre o Ismael. Eu casei com 19 anos. Eu casei com 19 anos com o Ismael. Mas a gente namorou e casou por volta de 8 meses. Mas foi algo assim, uma exceção. Foi algo muito de Deus. Eu já estava com um emprego, o Ismael já estava com o emprego dele. A gente sabia o que queria da vida, sabia o que queria com Deus. E a gente casou, eu falei e falo para o Ismael que depois de aceitar Jesus, casar com ele foi a minha segunda melhor decisão. Mas eu entendi que era o tempo, né? Eu esperei, vi que era o tempo, a gente orou, pediu confirmação e a gente não foi fácil porque a gente não se conhecia, né, muito, mas Deus abençoou, foi um projeto realmente de Deus e nós estamos aqui. Vamos fazer 10 anos agora de 19 para a glória do nome do Senhor. E para a segunda pergunta, pastor, sobre diferença de idade, sabe, entre o casal, isso prejudica o relacionamento? Quando o casal ele tem muita diferença, uma diferença muito grande na idade, isso prejudica de alguma forma? Eu quero que concluir, Lívia, essa primeira pergunta que o Ismael fez, você fazendo assim um fechamento. Quando o Ismael foi bem feliz, ele colocar sobre, tem uns que tem 20 anos, mas a maturidade é muito pouca, tal. Aí você traz seu exemplo, né? Que casou com 19 anos. Eu quero dizer que a maturidade, ela não tem assim uma idade para que cada seja assim, uma receita para todas as pessoas. Quando eu casei, eu tinha 18 anos. A minha esposa tinha 17 anos. Agora, dia 23 de julho desse ano, a gente completa 37 anos de casado. E, como disse a Lívia aí, depois de Jesus, ela foi a bênção que Deus colocou na minha vida. É a minha esposa, que eu a amo muito, a minha esposa que até hoje tem sido uma companheira, boa mãe, boa esposa e boa namorada. É uma bênção, então eu não tenho o que reclamar. Casei com 18 anos, porém, é aquilo que eu disse, precisamos saber o que nós queremos, precisamos já ter maturidade. É isso. Dificuldades? Muitas. Problemas? Muitos. Porém, Deus dá vitória em todas. Esforça-te e tem bom ânimo. Indo para a segunda pergunta, você me fala aí de uma situação que também eu quero pegar aqui, base bíblica. A Bíblia diz que idade ela entra como jugo desigual. Você pensa bem, o jugo desigual não é só na idade, classe social, fé e outras. Mas como a pergunta está aqui na idade, se a idade prejudica muito o casal? Sim, prejudica. Quando há uma idade muito grande de um para o outro, há uma dificuldade. Porém, quando ele é novo, ou vice-versa, um é novo e o outro já é mais maduro, vai ter que suportar algumas coisas que o outro ainda precisa alcançar. Quando chega
quando chega no tempo da experiência, não vou dizer velhice, mas a experiência. Quando chega no tempo da experiência, aí como é que fica? Um está disposto, né? Um está disposto a fazer um passeio, e o outro já quer dormir, que é tarde. Há uma dificuldade, há realmente um grande problema. Aí tem que haver muito entendimento. Por isso deve-se conversar muito bem. Nesse caso, a diferença de idade grande um para com o outro, isso pode sim ser um grande problema no relacionamento. Maravilha, que benção. Mais uma perguntinha, pastor, sobre a questão o diálogo no casamento é extremamente importante para ajustar, para corrigir muitas coisas. Só que muitos casais às vezes têm uma certa dúvida em relação ao que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve falar com o cônjuge. Pastor Eliel, o que o senhor nos diz acerca do diálogo no casamento? O esposo pode falar tudo que ele quiser para a esposa pode falar tudo que ela quiser para o marido? Como é que é essa questão, pastor? É uma pergunta, acho que é um pouco... devagarinho a gente vai jogar umas perguntas um pouquinho mais pesadas. Vamos colocar o pastor Eliel no estreito hoje aqui. O casal pode abrir o verbo, pastor, e conversar sobre tudo? Como é que é a questão do diálogo no casamento? Bom, diálogo é um dos... Podemos dizer que é uma dos alicerces na vida conjugal, no relacionamento. O diálogo, e você consegue entender o que o outro está passando. Pelo diálogo você consegue ver a necessidade do seu próximo. O diálogo, ele traz uma aproximação. O diálogo, ele é eficiente, ele é ótimo. Porém, a pergunta que você me faz é se eu posso ou devo falar tudo. Não. Tem coisas que não edificam. Tem coisas que não há necessidade de ser falado. Por exemplo, você ouve alguém na casa de um parente falar mal da sua esposa. Para que eu vou chegar lá e vou falar para minha esposa que alguém disse mal? Eu vou inflamar, eu vou trazer tristeza, eu vou trazer aborrecimento. Então tem coisas que não tem necessidade de falarmos para o outro. O que não deve haver no diálogo, no meio de uma família, é a mentira. A mentira, ela destrói a confiança, ela destrói a credibilidade do casal, dos filhos, seja lá que o tamanho for. É uma mentirinha. Não existe. Mentira é mentira e tem um pai. E esse pai não é nada bom. Porém, eu costumo dizer que nós precisamos viver em Tiago 1,19. Pronto para ouvir, tardio para falar e será tardio para se irar. Porém, não devemos. Tem coisas que não edificam, não é necessário. E nós devemos tomar cuidado para que não haja mentira entre o âmbito familiar. Eu gosto muito de uma reflexão que diz assim: não fale tudo que você sabe, só fale o que você sabe que está falando. Vou repetir: não fale tudo o que você sabe, só fale o que você sabe que está falando. Por quê? Quando você sabe o que está falando, você traz saúde emocional, saúde física e uma qualidade de vida melhor dentro da sua casa. Quantas famílias não interrompeu um jantar, um almoço por causa de uma palavra mal falada? E Tiago diz: quem não tropeça em palavra é varão perfeito. Então temos que tomar cuidado. Nem tudo se deve falar. Não é esconder, mas avaliar. Vale a pena? É o momento? É a hora? Já pensou, o casal vai deitar, acabou de deitar, aí ela olha para o marido e diz assim: Ismael, meu bem, chegou a terceira conta de luz, é hora de falar. Eu estou dizendo agora no momento de falar, e que coisa falar. Então, meu bem, a fatura chegou ontem, na hora de deitar vai falar isso. E tem coisas que não devemos nem falar.
O que você resolve, está resolvido. Então, guarde isso. Não fale tudo que sabe. Só fale que você sabe o que está falando. Pastor, mais uma pergunta. Qual o significado de direção e submissão? Qual a diferença? Né, a gente se depara muito, principalmente as mulheres. Elas ficam chocadas. Quando você fala de submissão, muitas mulheres arrepiam o cabelo porque aquela palavra é uma palavra muito dura ao ver dela. Se submissa. O senhor pode explicar um pouco para a gente? Direção e submissão? Realmente. Vivemos hoje numa sociedade muito egoísta. Bom, a submissão não tem nada a ver com essa visão que nós podemos ver aí a nossa sociedade espalhando hoje. Quando nós olhamos direção e submissão, a direção fala de algo que eu tomo postura naquilo que eu fui chamado. Por exemplo, como pai, como mantenedor da casa, como aquele sacerdote do lar. É como se você está dirigindo, viajando, a sua esposa, a filha na cadeirinha, eles estão dormindo, porque sabe que você sabe o que está fazendo, você tem direção, está tranquilo. A direção, ela traz uma calma, uma tranquilidade, e isso é muito importante. A direção, ela traz confiabilidade. Agora, quando você está viajando e você olhar para sua esposa e dizer: bem, eu já me perdi, não sei por onde eu vou, pronto, ela não dorme mais, já fica preocupada, dirige junto. Quantas famílias já não tem mais caminho, já não tem mais rumo, já não sabe, quantos não vemos dizer, não sabemos mais o que fazer. Às vezes a gente recebe pedido de oração, Ismael. Ai, por favor, pastor, ore pelo meu filho. Irmão? Porque não obedece. É assim, né? Só quer celular nos dias de hoje. Aí você vai perguntar a idade: 5 anos, 6 anos. Ou seja, falta de uma direção, de um cabeça no lar. E como essa submissão, ela é vista errada. Submissão não é subjugada. Sub, embaixo, missão. Ela está embaixo de uma missão de como ajudar, conduzir a sua casa, a sua família. Lívia, se as mulheres conseguissem entender o papel dela na vida do homem, do seu esposo, da sua casa. A palavra de Deus diz que a mulher, ela tem nas suas mãos o poder de edificar ou destruir. Mas ela sendo submissa ao seu esposo, porque ela sendo submissa, ela vai estar ao lado. Uma mulher submissa, ela não se preocupa, o orgulho não entra, a vaidade não entra. Peraí, está pensando que é só ele manda? Ninguém manda. Afinal, a matemática de Deus, 1 mais 1 é 1, não é 2. Então, se é 1, ninguém manda mais do que o outro. Os dois sempre andam juntos. E quando a gente entende o que é submissão, a gente lembra muito de uma mulher na Bíblia, chamada Abigail, mulher de Nabal, um homem que não temia Deus, um homem mau de coração. Mas ela teve uma atitude tão linda, quando Davi tomou uma postura de ir até a casa do esposo dela e destruir todos os homens. Davi ia lá com os seus guerreiros e acabar com aquela casa. No entanto, Abigail, ela teve uma atitude de fazer uma missão de ir até Davi, ao ponto, Ismael, tão importante, que quando Nabal morre, Davi ficou tão encantado com aquela mulher que ele acabou levando ela para o palácio e casou com ela. Então, submissão é saber ser humilde, saber o seu lugar. E no momento certo, a mulher chega e dá a sua palavra de conselho, de auxiliadora, de ajudadora, e isso fortalece a vida conjugal e toda a família.
Uma criança crescendo num lar onde a esposa sabe o lugar, pode ter certeza, ele vai crescer, essa criança, ela ou ele vai crescer sabendo o lugar dele também. Amém. Próxima pergunta, o Ismael vai fazer para o senhor. Maravilha. Aí, minha irmã, tá nas suas mãos, viu? Ser um canal de Deus para edificar o seu lar, a sua casa, meu irmão. Mostra para sua esposa esse vídeo aí, ó. Bênção total. Pastor, mais uma pergunta. Uma coisa que às vezes a gente ouve algumas pessoas que vivem em crise no casamento. Às vezes tem gente que vem aí fala assim: pastor, eu casei com a pessoa errada, pastor. Eu casei mal, eu não casei certo, eu errei a pessoa com quem eu casei. Esse termo, casar com a pessoa errada, pastor, é possível acontecer isso da pessoa casar com a pessoa errada? A pessoa usar, meu casamento está mal porque eu casei com a pessoa errada. E muitas vezes eu acho que não é isso, mas é correto esse termo? Existe essa possibilidade da pessoa casar com a pessoa errada? Tá apertando devagarzinho, né, Ismael? Mas vamos lá. Vamos procurar entrar assim devagar. Porque senão tem pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, pode ficar aguardando na sua mente uma coisa: eu sabia que eu casei com a pessoa errada. Eu tenho certeza que quando eu dormi, eu cochilei, alguém veio e semeou o joio na minha vida. Não, seu esposo não é joio, sua esposa não é joio. Bom, vamos lá, vamos devagarzinho para a gente chegar no nosso ponto de vista. Primeiro, existe pessoa errada? Sim. Eu creio e acredito que existe pessoa errada. Se não fosse e não tivesse, Lívia, pessoa errada, eu não precisava escolher, eu não precisava observar. Eu costumo dizer nas minhas palestras, que eu costumo fazer, eu digo o seguinte: eu namoro para conhecer, depois eu caso para namorar. O grande problema é que quando namora para namorar, não vê as dificuldades, não vê os defeitos, não vê os problemas, ninguém vê. Agora, depois que casa, aí começa a conhecer. Quando que já inverteu o papel. Não vamos fugir aqui da pergunta: existe a pessoa errada? Tem. Porque senão não seria importante escolher. Nós não escolhemos o lar que nascemos. Você não escolhe cunhado, né? Cunhado vem, é agregado, ele vem. Glória a Deus por isso. Você não escolhe, você não vai escolher sogra. Você já ouviu alguém dizer e falar assim: moça, eu quero casar com você porque a sua mãe vai ser uma sogra muito bacana. Ou então alguém dizer: olha, eu quero casar com você porque o seu irmão é muito amigo, eu quero ele como cunhado. Isso não existe. Então, se tem uma coisa que a pessoa escolhe, Lívia, Ismael, é o seu cônjuge. É aquela que vai andar com você. Deus deu o direito para você escolher. É a escolha que nós fazemos. Porém, quando a gente não tem aquela escolha correta, agora, pastor, o que eu faço? Você tem um Deus. Você tem um Deus que nós cremos nele, que ele é oleiro e nós somos o barro. Nós temos um Deus que muda. Mas muda quem, Ismael? Primeiro muda eu. Eu quero muito que Deus mude a minha esposa. Eu quero muito que Deus mude os meus filhos. E eu? Aonde eu fico? Então eu preciso ter em mente uma coisa: não existe casamento errado, mas existe a pessoa difícil, e que eu não percebi no tempo que Deus deu para me conhecer. E agora, o que eu tenho que fazer? Pedir ao Senhor que Ele me dê direção, que Ele dê graça, e o Espírito Santo de Deus vai mudando as nossas vidas. Ele vai transformando. Tem caso errado? Tem, né? Eu preciso tomar esse cuidado. Você vai numa feira, você vai escolher laranja. Você pega com o olho fechado? Não, você escolhe, porque ali no meio tem algumas que não estão boas. Assim é o relacionamento. Isso não é só na vida conjugal, até mesmo amigos. Tem amigos errados? Tem. Tem companhias erradas? Tem. Se você anda com pessoas erradas, você vai ter problema na sua caminhada. Já viu o adolescente quando entra na faculdade?
Os pais falam o que para ele? Cuidado com seus amigos. Pega amigos que gostam de tirar nota boa. E por que não, na hora de namorar, casar, tem errado? Tem. Então tem que tomar muito cuidado. Temos que pedir ao Senhor. Ah, mas agora então, pastor, existia a metade da laranja? Isso é papo furado. Então existe a tampa da panela? Eu tenho que jogar isso fora e procurar outro? Não. Se tem uma coisa que Deus faz no casamento, o casamento ele nunca mudou. O projeto de Deus, ele é monogâmico, como é que diz? Monogâmico, obrigado. Monogâmico. Ele é hétero e é indissolúvel. É a lição da nossa revista de domingo, da escola dominical. Isso é casamento. Ah, mas e agora? Como é que eu faço com o meu cônjuge? Deixa Deus entrar. Deixa Jesus entrar, que Ele muda tudo. Começando por quem? Por mim. Será que o erro está só no meu cônjuge? Será que é só ele que está errado? Não. A gente vai devagarzinho e vai clareando até arraiar o grande dia. Então cuidado. Os jovens que estão nos assistindo, os jovens que vão ver esse vídeo, eles devem tomar muito cuidado. Consultar a boca de Deus, estar atento, para que não pegue alguma coisa errada. Corrija-me se eu estiver errado, pastor. O senhor me corrija, por favor. Então, acredito assim, que haveria então 2 pontos interessantes na resposta do senhor em relação à pessoa errada. Existe a pessoa errada. Então, para quem, primeiro ponto, para quem ainda não casou, para você que ainda está namorando, está noivo, está percebendo que esse barco é furado, então já nem entra, olha né, aí, pastor? Olha aí. Interessante já seria isso? Pula fora. Sim. Já vê que o circo vai pegar fogo, nem arme essa tenda aí, não vai dar certo. Então, para quem está namorando, essa pessoa aí não é ideal, não vai dar certo para mim. E no caso, o segundo ponto, para quem já está casado, uma vez eu ouvi uma frase interessante. Às vezes a gente aplica muito esforço tentando mudar a outra pessoa. Se esse esforço que muitas vezes a gente aplica tentando mudar a outra pessoa, a gente aplicasse em nós mesmos, aí às vezes é fácil ver os pontos negativos do cônjuge, mas eu não usar o espelho e ver quais os pontos que eu preciso melhorar. E às vezes eu gasto muito esforço, é muito mais difícil quando a gente gasta esse esforço todo tentando mudar a outra pessoa. Fica muito mais difícil e facilita bastante quando a gente pega todo o esforço que a gente está empregando em querer mudar a outra pessoa e começa a aplicar, no caso, para quem casou e está no casamento difícil. Acho que seria mais ou menos por aí, né, pastor? Sim, com certeza. Com certeza. Não vem com esse negócio que o amor vive de... Não. Para com isso. Isso não é real. Isso não é. Por isso que namora para conhecer. E se você está vendo que a circunstância hoje já não está bem, já está em um relacionamento, eu costumo dizer que cristão não briga, né? Ele tem um relacionamento caloroso, né? Cuidado, pode parar, para por aí. É por isso que Deus já está permitindo que você veja e saiba depois como agir. E também essa segunda posição que você colocou é importantíssimo. Somos muito resilientes conosco e muito duro com o próximo. Temos uma paciência com a gente. Fazer o quê, né? Com a gente. Mas quando é o próximo, você critica, e isso é muito sério. Foi muito bem colocado. Verdade, pastor. Uma observação na Bíblia Sagrada diz que as mulheres que Esaú escolheu trouxeram muita dor na alma para Isaac e Rebeca. Então, foi uma má escolha, porque ele foi escolher de outra nação e aquilo causou uma série de desafios e constrangimentos para a família dele. Para seguir na próxima pergunta, eu gostaria de saber do senhor o que o moço, né, o rapaz e a moça, eles precisam priorizar. Essas pessoas que querem se casar, eles precisam priorizar alguma coisa? Olha bem, que coisa interessante. Essa pergunta que você acaba de fazer quase que completa essa que a gente acabou de dizer, se tem ou não errado. O que ela precisa priorizar, né? Ou ele priorizar nela, ou ela. A tendência hoje, você vê quando eu fui jovem, né? Eu
estou com um pouco mais de 50, mas eu tive meus 18. Né? Todos nós tivemos aí. Então o que acontece? Aquela força, aquela juventude, você quer ver a beleza externa. Você está ali encantado, né? Com o balançar do cabelo. Você está encantado com... Mas aonde acaba tendo algumas escolhas erradas, porque não tem, Lívia, esse conceito que você acaba de me perguntar. Eu quero dizer, dentro dessa pergunta seria um leque, mas eu quero dizer só 3 coisas, bem rapidinho. Primeiro, se há temor de Deus nele ou nela. Pastor, mas como que eu vou? Se a pessoa está namorando e vê que a moça ou o moço não há temor de Deus no coração, corre logo para o pecado, para aquilo que não está correto, ela vai continuar namorando uma pessoa assim? E outra coisa, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando você tem um moço, encontra uma moça, ou a moça com um moço, olha nele e vê que ele tem temor a Deus, fala: esse rapaz vai ser um pai sábio, um marido sábio, um esposo sábio, um sacerdote sábio. Por quê? Primeiro, teme a Deus. Esse é o primeiro princípio. Segunda coisa importante, se ele honra os pais, ou se ela honra os pais. Ismael, pensa bem. Você vai casar com uma moça que não honra os seus pais. O que é honrar os pais? Reverenciar, respeitar, ser educado, estar pronto para estar ao lado. Agora eu pergunto, se um rapaz está namorando a moça, chega em casa, chega na casa dela, vê ela gritando com os pais, vê ela falando o que vem na boca com os pais, que há uma promessa sobre isso, de longos dias, a não ser que o cara queira ficar vivo logo, porque a Bíblia diz: se honrar o pai e mãe, terá longos dias na terra. É o 5º mandamento, o primeiro, com promessa. Agora, se ele ou ela não honra nem os seus pais, vai honrar você depois de casar? Se grita com o pai e com a mãe, não vai gritar com você, não vai gritar com os seus filhos? Então, eu vejo que é o segundo ponto importantíssimo do jovem, do moço, da moça, observar isso, né? Às vezes quer observar a moto que ele tem, o carro que ele tem, o emprego. É bom, mas não é tudo. Isso não traz base para o relacionamento. E o último aqui que eu quero deixar nessa pergunta, que deve ser priorizado: essas são pessoas honestas. A maior riqueza que nós carregamos é a nossa honestidade. É um caráter, é uma índole que o ser humano nunca pode perder, se eles são honestos. O honesto, geralmente, ele é trabalhador, ele é lutador e nunca foge de uma batalha. Então guarde isso: se há temor a Deus, se honra os seus pais e se há honestidade, é um dos princípios que, ao meu modo de ver, importantíssimo para o começo de um relacionamento. Glória a Deus, né? Coisas maravilhosas que, se você está nos assistindo, mande esse vídeo para um amigo seu, um parente que vai se casar e precisa saber disso, né? Vai anotando tudo para você não perder nada. A próxima pergunta vai estar com o Ismael. Logo em seguida eu farei a última pergunta. Penúltima pergunta, pastor Eliel. O senhor que trabalha há alguns anos já com família, com casal, e é normal quando uma pessoa sabe, conhece alguém que trabalha com família, com casal, está em crise no casamento, corre atrás. O pastor fulano. Só o fato de estar pastoreando igreja já é normal. Casais com dificuldade: pastor, estou com dificuldade aqui, ali e tal. Ainda mais no caso do senhor que trabalha já com família há alguns anos. Essa pergunta, por mais que o senhor sempre tente salvar os casamentos, faça de tudo para que os casamentos corram da mais maravilhosa bênção de Deus, uma coisa é certa: infelizmente muitos casamentos, às vezes quando chega o problema, já chega o problema enorme. Se já chegasse antes, às vezes você está passando por alguma dificuldade, algum problema no seu casamento, às vezes você está esperando o negócio piorar
para pedir socorro, para pedir ajuda. Não tem necessidade. Procure o seu líder, procure o seu pastor, procure uma orientação de alguém mais experiente para que você possa ter um casamento de sucesso, um casamento abençoado. E a bem da verdade, infelizmente, muitos casamentos fracassam. Pastor, na experiência que o senhor tem observado de casamentos que fracassaram, infelizmente terminaram em divórcio, o que mais tem feito os casamentos fracassarem, pastor? Qual tem sido o alvo, quais têm sido as causas que têm feito muitos casamentos irem ao fracasso, terminarem, ruírem? Na opinião do senhor, o que seria? De repente vai ser um alerta para alguém que está assistindo esse vídeo, para a pessoa corrigir, acertar a rota e no seu casamento não descer ladeira abaixo aí. Realmente, eu estou já há uns 15 anos dirigindo igreja. E logo que eu comecei a dirigir igreja, eu observei que os maiores problemas dentro da igreja, Lívia, já vinham de casa, já vinham com as famílias. E aí eu implantei algo no meu coração, pela misericórdia de Deus, que eu não sou nenhum assim, não tem nenhum preparo alto, não. Se eu faço o que eu faço, eu fico em 1 Coríntios 15, verso 10, que quando Paulo diz, olha, o que faço, se faça pela graça de Deus que está em nós. E quando eu comecei a dirigir igreja, eu pude observar que a maioria dos problemas já vinha de casa. Aí como que aconteceu isso? Eu comecei toda sexta-feira, uma sexta-feira no mês, que é culto de ensinamento, comecei a falar de família. Eu pude perceber a diferença. E aconteceu isso que você disse. Eu cheguei a receber casais de Taubaté, São José dos Campos, de outros ministérios. Acabava o culto, eles estavam aguardando ali para mim, para aconselhar e conversar. E cada caso é um caso. E histórias. Então já tem um pouco mais de 10 anos. Aí daí alguém viu dando estudo de casais, de família, na igreja, onde convidou para fazer em salões, em chácaras, e aonde começou esse trabalho na minha vida, com a minha esposa, sempre do meu lado. E ela gosta mais ainda, tem uma chamada mais ainda, vai para cima. O que acontece? O que eu vejo hoje, dentro dessa dificuldade, de muito fracasso, é a falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, lá ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas como é que eu posso adquirir conhecimento se eu acho que eu não estou errado? Como é que eu posso adquirir conhecimento se eu acho que eu tenho a razão? E tem pessoas que vêm procurar a gente, como você acabou de falar, mas quer ouvir, Lívia, o que ele quer ouvir. Eles querem conselhos, mas que venha a massagear o ego deles. E nós não podemos fazer isso. Eu costumo dizer que eu gosto muito de falar sobre o espelho imaginário que a gente tem que ter na nossa vida, mas tem que ser um espelho limpo. Se você tiver um espelho sujo, ele não mostra o defeito. Que espelho sujo é esse, pastor? É aquela esposa que às vezes está vendo tudo errado e não consegue sentar e conversar e dialogar com o esposo. Olha, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo. Vai dizer que ele é uma benção. Sabe aquele quadro de que vai para a igreja, parece a coisa mais linda? Quando entra para dentro de casa, muda tudo. Eu costumo dizer que é uma frase que muitos dizem por aí: na rua nós somos o que nós tínhamos vontade de ser. Na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, no meio dos amigos, nós somos o que tínhamos vontade de ser. Em casa, nós realmente somos o que nós somos. Por isso que os feminicídios, mais de 90% são praticados dentro de casa. Então nós observamos nessa quarentena, estava pesquisando esses dias, a procura para advogado, para divórcio, subiu mais de 100%, só para você ter uma ideia. Por que eu digo falta conhecimento? Eu costumo dizer que o ser humano, ele é o bichinho mais ignorante quando nasce, para se tornar o mais sábio quando cresce. E triste é quando alguém acha que já cresceu e sabe tudo. Ele não aceita.
ele tem, como diz o pastor Gilmar Fiuza, ele gosta muito de usar isso, a síndrome da Gabriele. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ele não quer mudar. A esposa elogia. A gente vai numa padaria, numa pizzaria, você paga, agradece e diz que está tudo muito bem. E dentro da nossa casa? Vamos lá. Segundo. Além de que o elogio, ele incentiva a pessoa a continuar dando o seu melhor, né? O seu melhor. E não existe nada bom que não possa melhorar. Só que muitas das vezes, a vida dentro da nossa casa, Lívia, vira uma coisa assim, Ismael, uma coisa massageada, aquela coisa engessada. Parece que tudo que acontece dentro da nossa casa é uma obrigação de cada um. Não, casamento não é obrigação, é celebração. Em toda a área. Não é obrigação, é celebração. Se você vai casar porque tem que cumprir alguma obrigação, não faça isso. É importante você casar pensando, vai ser uma celebração. A segunda coisa, deixa eu correr aqui, é ser encorajador. Já viu? A esposa olha para o esposo e diz assim, bem, acho que eu vou fazer um bolo hoje. Ele, você fazer bolo? O último nem o cachorro comeu. Tem pessoas que não têm coragem de encorajar nada. O esposo fala assim, acho que eu vou arrumar essa tomada aqui, essa tomada ela está com mau contato, eu vou melhorar. Pelo amor de Deus, chama o papai, porque você vai pôr fogo na casa. Então umas coisas simples, são coisas simples. Seja um encorajador. Já viu quando a esposa fala, acho que eu vou tirar a carta? Pelo amor de Deus, manda trocar os postes. São umas coisas assim, brincando, mas é importante você ser encorajado. O filho olha para o pai e diz, papai, eu quero ser médico. Tadinho, não sabe quanto paga uma faculdade. Amém, meu filho. E profetiza, vai ser em nome de Jesus. Nós precisamos ser encorajadores na nossa casa. Muitas das vezes nós minamos a coragem. Então vamos ser encorajador. No mínimo detalhe, a gente está, podemos dizer assim, dando uma vitamina de ânimo. Ânimo é o ativador da alma. Isso é muito importante. Então, a segunda coisa, ser um encorajador. Terceira coisa, não seja um reclamão. Você quer ter um relacionamento bem sucedido? Misericórdia. Não seja uma pessoa que reclama de tudo. Eu conheço pessoas que acabam de acordar, isso foi porque conta pra gente, um reclamando do outro, pastor, eu não aguento mais essa mulher, acaba de acordar, levanta reclamando do colchão, reclamando não sei do que, reclamando disso, reclamando porque é quinta, reclamando, é uma coisa, isso é muito ruim. Não seja um reclamão. Lá fala da mulher rixosa, né? Isso, está lá em Provérbios, capítulo 27, verso 15, né? Ele diz que é como uma goteira, a mulher rixosa, reclamona, em outra versão, briguenta. É como se fosse uma goteira, já viu? Uma casa que está goteirando, você põe um baldinho aqui, põe outra latinha ali para pegar, é aquilo ali, ó, é aquela coisa. E não é só a mulher não, o homem também. O cara reclama de tudo. E acaba se tornando um hábito, né? E contamina, deixa quem está ouvindo muito mal. Eu sei com certeza, costuma. É um hábito, é um costume de vida. Em vez de ele levantar agradecendo a Deus pelo ar que respira, pelo dom da vida, não. Ele já levanta reclamando, porque hoje tem que ir lá no banco, e o banco, a fila é grande, e a fila do banco está muito grande, aquele caixa, se tiver aquele cara que trabalha no caixa é lerdo, lá no caixa eletrônico, também é uma coisa de louco. Reclama de tudo, isso intoxica, isso traz um ambiente ruim. Já viu quando chega no seu trabalho, algum amigo chega na roda, fala, vai sentar naquela mesa, o reclamão está lá, ele vai reclamar de tudo, todo mundo corre dele. Quer um bom relacionamento? Não seja um reclamão. Em Provérbios 21:9 diz assim, melhor é estar sozinho num barranco do que numa bela casa com uma mulher rixosa ou um reclamão. Isso foi Salomão quem disse. Então, são coisas muito sérias. Não seja um reclamão, isso é muito ruim. Outra coisa, deixa eu correr aqui, procure ser carinhoso. É diferente do elogio, né?
Nunca perca aquele momento de você poder fazer um carinho, de você falar algo carinhoso, né? É importante ser carinhoso e ser amável. Tem pessoas que só sabem criticar, apontar erro. Tem pessoas que só sabem encontrar defeitos dentro da sua casa. Mas quando você vem com o coração aberto e a mente desarmada, você vai ver as qualidades que você tem dentro da sua casa. Viu aquela mulher que foi pedir ao profeta Eliseu? Ele diz: o que eu posso fazer por você? Nada. Mas o que é que você tem na tua casa? A bênção já estava na casa dela. Ela diz: eu não tenho nada a não ser uma botija com azeite. Mas para que serve? Então, procure ser uma pessoa que traga uma palavra amigável. Procure ser uma pessoa carinhosa, né? Aquela pessoa que seja mais reconciliável. Tem pessoas que são irreconciliáveis, são pessoas difíceis. Procure ser facilitador. Você conhece alguém quando briga e fala: não vou falar com ele hoje. Passa a semana toda, está lá. Ah, deixa, não vou falar. Procure ser um facilitador. Só eu, já viu? O casal chega, só eu que tenho que pedir perdão. Você nunca muda. Só eu que peço, então só ele. Se é só você, glória a Deus, você tem um coração facilitador. E o facilitador, ele pacifica. E a palavra diz que aqueles que são os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então é importante isso. Fale, não perca o momento de você fazer um carinho, tocar. É importante. Quando namora, né? Meu Deus, se o cabelo fosse borracha, esticava no chão, de tanto que fica alisando o cabelo. Casou, acabou. Então nós não podemos deixar morrer isso. Mais um bem rapidinho para mim correr aqui, livro. Então vamos lá: elogiar, ser encorajador, não ser reclamão, ser carinhoso. Agora, essa pega um pouquinho: cuidar da aparência. Isso é muito sério. A pessoa deve ser uma pessoa que cuide da aparência, da higiene. Ismael, pensa nessa quarentena, o povo está desesperado, tem que ficar dentro de casa. E dentro da nossa casa, a gente abaixa a guarda. Dentro da nossa casa, a gente até aquela camiseta que nem o cachorrinho dorme, mas a gente quer pôr ela. A gente chega em casa, toma um banho, sabe aquela bermuda, irmã, que a esposa fala assim: eu vou jogar isso fora. Você vai pôr na máquina, a máquina quer sair correndo, a máquina de lavar. Você pega a bermuda, olha assim na luz, parece aquela chapa de raio-x. Você vê do outro lado. E por que? Mas eu não... Pastor, o senhor está falando para mim colocar uma roupa, né? Sim, por que não? Por que não? A gente se arruma para ir numa festa. A gente se arruma para ir em tantos lugares. Na igreja tem roupa de domingo, tem a roupa da quarta. Agora, o marido tem que chegar em casa, Lívia. Aí chega lá, acha a esposa, olha aí, você que está me vendo. Chega lá, acha a esposa com aquela camiseta com a cara da Dilma. Pelo amor de Deus. Sabe aquela camisetona que a manga está de um lado, a outra já cortou. Olha para ela com aquela camiseta com a cara da Dilma. Aí depois, meu Deus, com aquela calça de moletom que o fundo já está no joelho. Eu estou em casa mesmo. Mas é dentro da sua casa que começa tudo. Pente não se acha mais, né? O que faz? Junta tudo, dá um nó e ainda profetiza, está amarrado. A higiene, né? A higiene, a importância de se cuidar da aparência, né? Do esposo, chegou do trabalho, tomar um banho, pôr um perfuminho, ser aprazível. Quando namorava era tão diferente, depois casa é que ela vai ver tantas coisas. Então, cuide disso. Isso é algo importante para um casamento bem sucedido. Deixa eu correr aqui mais uma só: ser humilde. Uma pessoa humilde não é essa humildade aparente, a humildade que transforma a minha vida. E eu consigo, né, poder dizer assim: me perdoe, eu estou errado. Isso é uma humildade com atitude, né? Me perdoe, eu errei, eu falhei. Se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de assumir e dizer: não, eu errei sim. Já viu quando o bolo não cresce? É o fermento que estava velho,
É o forno que estava ruim, o fogo estava quente, mas o fogo é quente mesmo. Então, nós devemos assumir isso. E para mim encerrar, deixe Jesus ser o centro da sua vida. Quando Jesus é o centro da nossa casa. Eu acho linda a passagem de João 2. Um casamento, tudo preparado, tudo pronto, mas ninguém esperava que ia faltar vinho. E faltando vinho, falta alegria. Aí o que eles disseram? Jesus está na festa. Maria correu até Jesus e ele diz: não é meu tempo ainda. Mas ela disse: faz tudo que ele mandar. E diz que ele deu o melhor vinho. Talvez você esteja me vendo. Eu quero dizer uma coisa: deixa Jesus tomar o centro da tua casa. Deixa Jesus entrar na sua vida. Talvez você só errou até hoje. Talvez seu casamento não tenha dado nada certo. Mas se Jesus tomar o centro, ele faz o melhor de agora para frente. Isso é ter uma condição de um casamento bem sucedido. Amém. Uma edificação assim sobrenatural, né? A gente aprendeu muito aqui hoje, talvez coisas que você já escutou alguma vez na sua vida, mas porventura esqueceu, cai na rotina. A gente estuda para tanta coisa, a gente estuda para ter um bom emprego, mas a gente não estuda o que deveria estudar para casar, para criar os filhos, e essa é uma oportunidade que você está tendo. Então tudo que você está ouvindo, você aprendeu, pratique, que eu tenho certeza que a sua vida será mudada. Nós queremos agradecer imensamente ao pastor Eliel por essa oportunidade. A gente sabe que não é fácil. Um ministério especificamente como o senhor tem com casais não é fácil. Achar um espaço na agenda do senhor, a gente sabe que o senhor tem um trabalho, tem a igreja, né? O pastor Eliel pastoreia a nossa congregação ali, a Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, do Campo do Galvão. Ele pastoreia ali, é uma bênção. E Deus já tem levantado o pastor Eliel, juntamente com a sua esposa, irmã Solange, há alguns anos, fazendo esse trabalho diferenciado aí aqui no Vale do Paraíba com casais. Então, fica aqui o nosso agradecimento, que Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua família, que a gente olha para todos os seus filhos e enxerga Deus na vida dele. Eu tenho a família do Senhor como referência, eu tenho os filhos do Senhor como referência. É sobre eles, citando eles quando eu vou falar alguma coisa sobre família, sobre criação de filhos de pastor, eu cito os filhos do Senhor como referência. E é muito gratificante para a gente estar fazendo essa entrevista daqui com o Senhor, foi extremamente proveitosa para a gente. Maravilha. Eu gostaria de pedir para o pastor Eliel para ele estar orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Mas antes queria pedir um bônus aqui para o pastor Eliel. Eu e a Lívia, a gente, pela misericórdia e graça de Deus, vamos completar no próximo dia 19 de junho agora de 2020, 10 anos de casados, graças a Deus, felizes e realizados. A gente tem uma menina, a Júlia, que vai completar 4 anos no próximo dia 11 de julho. E uma coisa que a gente tem observado, que a Lívia acabou de citar aqui, pastor Eliel, foi a questão dos filhos do Senhor, sua família, seus filhos criados, todos crentes. A gente conhece a família do pastor Eliel. E uma coisa que eu observo, se o senhor puder, antes de orar, nos dá uma dica, um conselho aí para quem tem filho, que está criando aí às vezes o filho com a dificuldade. Aí a gente sabe que um dia a Júlia vai chegar na adolescência, a gente pretende ter mais filhos. E uma coisa que eu observo, pastor Eliel, às vezes eu me preocupo um pouco, além da família do Senhor, algumas outras famílias, outros pastores, homens de Deus, que eu observo com os filhos já criados e ali todos firmes na presença do Senhor. O Senhor é uma das famílias que a gente tem como referência, até o parabenizo por isso. O pastor Eliel já tem até neto, irmãos, já tem até neto já. E se o Senhor puder, antes de estar orando, dá uma dica. Um dia, se é que a gente achar um espaço na agenda do Senhor, a gente vai chamar o Senhor só para falar sobre isso, dar uns conselhos sobre criação de filhos. Infelizmente, a gente observa alguns pais que às vezes queria ali o filho nos caminhos do Senhor, mas chega uma idade, o filho não quer saber mais, sai e tal, mas de repente o Senhor teria uma dica interessante, importante, até pra gente mesmo. A Júlia vai fazer 4 anos ainda, mas
a gente tem o hábito de estar orando com ela, incutindo a palavra de Deus para ela, falando, buscando orientação de Deus, profetizar sempre bênção na vida dela. Ela fala: pai, quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa. A gente vai sim, em nome de Jesus, você vai chegar lá. A gente tem o hábito de fazer ela repetir palavras que nasceu para vencer, para ser uma bênção, nasceu para a glória do nome do Senhor. E a gente já faz isso com a Júlia, a gente já faz isso, mas de repente eu teria uma dica aí, pelo menos antes de orar, para deixar para a gente aí, para quem tem filho, está criando aí, às vezes está preocupado com o filho, está naquela idade mais perigosa aí, né, coração, mais na adolescência, com alguma dificuldade, eles vêm e falam, irmãos do círculo de oração, fala com a Lívia: ô irmã Lívia, eu estou com dificuldade aqui, ali e tal. Isso vai ser de grande ajuda. Ismael, é uma tarefa muito difícil. Nós somos muito dependentes de Deus, muito dependentes de Deus. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho o Rodrigo com 36 anos, a Rafaele com 33, já os 2 casados. Cada um me deram um casal de neto. E tem a minha caçula de 23. Vai fazer 23 anos, também já está aí pronto, pertinho já para casar. E costumo dizer que eu sou realizado. Que riqueza mais eu queria. Toda a minha família, eu posso dizer, como disse Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E vou te dizer, é difícil. Dica a ser difícil, mas tem uma coisa importante. Primeiro, muito amor. Muito amor. Isso traz. Amor não isenta disciplina. Amor não isenta disciplina. Por quê? Porque disciplina, ela mostra que você ama mais ainda. A disciplina, aquilo que você coloca, ela mostra um amor que recebe de uma tal maneira importantíssima. É Jesus no centro, como eu disse no final, Jesus no centro, um amor com disciplina, e a coisa mais importante, viva a palavra de Deus. Porque dentro da nossa casa não pregamos com palavras, pregamos com atitude. Porque eu costumo dizer o seguinte: por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar? Porque eles ouviam Jesus ensinar sobre oração e viam Jesus orando. Então, criação de filhos é vida exemplar. Não perfeita, que nós erramos. Somos cheios de falhos e cheios de erros, mas procuramos ser exemplo, viver a palavra de Deus, e aí vai acontecer o que Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, a sua casa vai ser firmada na rocha. E o vento vem, a chuva vem, mas a casa não vai cair. Então, você está aprendendo, e eu ainda estou aprendendo. Com 37 anos de casado, eu estou aprendendo muito ainda. Muito, tem muito. E quero aprender muito, né? Porque quando você acha que sabe alguma coisa, aí se torna muito difícil. E eu quero parabenizar vocês. Chegando aí nesses 10 anos de casado, eu estou com uma bodas de... até esqueci. Parece que é 30 anos de casado. Para mim fazer em novembro. De um dos nossos pastores. Eu fiquei muito honrado dele me convidar para fazer. Vai ser em novembro, não sei como vai estar lá, mas eu acho muito bonito quando as pessoas valorizam isso. 10 anos de casado, não são 10 dias. Muitas dificuldades, muitas preocupações, noites sem dormir, muitos erros, mas também muitos acertos. Não existe casamento perfeito. Casamento se constrói. Não tem marido pronto. Marido se constrói, esposa se constrói. Então, parabenizo vocês pelos 10 anos que vai estar completando agora. E uma dica é essa: Jesus no centro e seja exemplo dentro de casa. É o melhor remédio para que possa... Um bônus para você que ficou com a gente até o final do vídeo, hein? Olha aí, ó. Amém. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. E também quero estar aqui profetizando bênção na vida de vocês, que venham se repetir muitos e muitos anos
de vida conjugal na vida de vocês, para que tudo isso que nós falamos aqui, tudo que vocês falaram, muito obrigado. Eu sei que isso aí enche o nosso coração, mas tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele é o dono de tudo. Sem Ele, nada. Foi Ele mesmo que disse: sem mim, nada podeis fazer. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, pela Tua graça infinita, misericórdia, em nome de Jesus, entramos, Senhor, nos Teus atos, pedindo, Senhor, da Tua graça e misericórdia, querendo agradecer, Senhor dos exércitos, por esse momento maravilhoso que aqui estamos, e que passamos, Senhor, falando alguns conselhos, algumas coisas, Senhor, que pode melhorar com certeza as famílias nessa terra. Pai, nós te pedimos também nesse momento uma bênção especial na vida, Senhor, deste casal. Senhor da glória, continua guardando, Senhor, Pai, tomando nas Tuas mãos a vida deste casal. Senhor, que nada possa chegar à tenda dos Teus filhos. Abençoa a Tua filhinha, Senhor, e o que o Senhor possa fazer, Senhor, dele um grande sacerdote na casa dela, Senhor, uma grande mulher sábia, uma mulher, Senhor, que possa estar ali, Senhor, ajudadora do seu esposo, assim como tem feito, e que esse desejo, esse projeto de falar de famílias nunca venha a morrer na vida deles, porque eu tenho certeza que é o Senhor que tem implantado isso no coração deles. Pai, mais uma vez eu te peço, dá uma bênção especial, Senhor, em nome de Jesus, na vida deste casal. Cerca ele, Senhor, com Teu sangue, e que nada venha, Senhor, Senhor, alcançar, e que eles venham ter muitas vitórias, muitas bênçãos embaixo das Tuas mãos. Senhor, é só 10 anos, ainda tem muitos anos para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor, o senhor quer deixar o contato? Quem quiser fazer uma palestra, um trabalho, tem um projeto aí, né, lá para novembro. Se o senhor quiser divulgar o trabalho do senhor, fica à vontade. Sim, então, nós temos agora aqui, no terceiro final de semana de outubro, temos um encontro de casais ali em Pouso Alto, 15 quilômetros de São Lourenço. Fechamos ali um hotel fazenda, 38 casais, está completo. Estaremos lá, hein, pastor? Sim, em nome de Jesus. Certeza. Já está completo, está fechado, são 38 apartamentos e chalés, entre chalés e apartamento. E vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas o nosso contato é 988-52-6271. Esse é o contato que nós temos para esse trabalho, que é o WhatsApp da minha esposa, que organiza, minhas filhas também ajuda. Sempre a gente está junto, fazendo esse trabalho, para que nós possamos abençoar famílias. Eu costumo dizer que todo esse trabalho, irmã Lívia, de maneira alguma visamos fins lucrativos, de maneira alguma. Perco muito sono, corro atrás, mas é com o maior prazer, maior alegria de ver famílias, de ver casais sem fins lucrativos algum. Eu estive no hotel, fiz a visita técnica, assinamos ali um contrato. É um compromisso muito grande, quase R$30 mil só ao todo no hotel. Então é um trabalho que dá trabalho, mas dá gosto de ver as famílias ser abençoadas. Então esse trabalho nós estamos completo. Temos alguns casais aguardando se há desistência, mas estamos aqui fazendo a obra do Senhor, e isso é um projeto que Deus nos colocou, e tenho certeza que Ele vai nos dar vitória. Deus abençoe você que nos ouviu essa gravação, e tenho certeza que isso vai servir para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Curta, compartilha essa entrevista, com certeza vai edificar muitas famílias, muita gente. Não deixe de deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão para os nossos vídeos. Nós queremos de antemão já agradecer ao Espaço Grand Saúde, esse espaço maravilhoso que você está vendo aqui, todo arquitetado, feito com bastante carinho e dedicação, por um profissional sério, que com certeza vai dar mais destaque e vai valorizar o seu vídeo, a sua live.
tá? Na descrição do vídeo ou aqui no rodapé vai estar o contato do Kleber Oliveira, a pessoa que você pode estar entrando, deixando aí o seu contato, a sua solicitação para o seu vídeo e a sua live. Nós queremos agradecer a sua participação, que ficou com a gente aqui até o final. Deixe aqui o seu comentário. Não esqueça, curta o vídeo e compartilhe, e edifique outras vidas.